Graça e paz a todos, eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Josué, lá no capítulo 11. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo a revelação das profecias para conosco, para que possamos cumprir a vontade dele aqui nessa terra e principalmente obedecê-lo. Então vamos lá, vamos começar lá em Josué capítulo 11. Outras vitórias de Josué, capítulo 11, versículo 1. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Azezaf. Versículo 2. E aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa da Araba, e ao sul de Quinet-Tirete, e nas planícies nos planaltos de Dó e do lado do mar. Versículo 3. E aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Então, o que ocorre? Esse rei de Azor, né, ele se juntou com outros reis para poder vencer Israel, né? Israel realmente ele estava prevalecendo de uma forma sobrenatural e todos os reinos que tinham se levantado contra Josué e contra Israel tinha caído, tinha sido destruído. Então, a melhor forma deles vencer Israel seria realmente esses reinos cananeus estarem se juntando ali para poder destruir, para poder vencer aquelas guerras contra Israel, né? Então esse rei de Azor, né, ele se junta com outros reinos, né? Ele faz algo muito semelhante ao que Adonisedeque tinha feito, né, que era o rei de Jerusalém. Ele tinha se juntado com outros 5 reinos para poder tentar vencer Israel. Eles caíram. E aqui Azor faz a mesma coisa, ele se junta com outros reinos para poder tentar vencer Israel. Continuando aqui no versículo 4. Saíram, pois, estes e todas suas tropas, com eles muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros, né? Então a Bíblia fala aqui que o número daqueles exércitos, né, que se juntaram contra Israel era como areia do mar. Então era muito, né, os soldados que compunham aqueles exércitos, né? E a Bíblia fala que eles tinham cavalos e eles também tinham carros. Então eles estavam preparados, né, de uma forma, vamos se dizer, falando de uma forma humana, até maior, até melhor do que Israel, né? Só que Deus estava com Israel, né? O Deus Todo-Poderoso lutava, né? O Deus dos exércitos, ele lutava a favor de Israel. Continuando aqui, versículo 5. Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Versículo 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros, né? Já retarás significa aniquilar. Então aqui Deus ele transmite essa palavra de conforto para Josué, para que Josué passasse para o exército, né? Para o exército israelita, para que eles entendessem que Deus estava com eles e mesmo aqueles reinos cananeus se juntando, eles iam cair, né? Eles iam ser destruídos pelo exército de Israel, pelo exército do Deus vivo, na verdade, né? Então aqui Deus ele transmite essa palavra para Josué e ele garante, né, que aquele exército cairia perante aos israelitas. Continuando aqui, versículo 7. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles, as águas de Merom, e os atacaram. Versículo 8. O Senhor entregou nas mãos de Israel e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um.
né? Então aqui a Bíblia fala que Israel saiu vitorioso daquele exército. Eles poderiam se juntar, mas nada é palho ali para o poder de Deus que estava junto com Israel. Continuando aqui, versículo 9. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe disse, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou. Então Josué ele foi criterioso nessa questão para poder obedecer à ordenança de Deus. Então ele aniquilou aqueles cavalos que pertenciam ao exército do inimigo e também queimou seus carros de guerra. Continuando aqui, versículo 10. Nesse tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada ao rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. Então aqui Josué ele acaba com a capital e com o seu rei, né, a capital dos cananeus. Então provavelmente era a cidade mais próspera, era a cidade maior, né, e era a que tinha mais habitantes. Então aqui Josué e o exército de Israel acaba com a capital dos cananeus ali, com a principal cidade, né? Continuando aqui, versículo 11. A todos que nela estava feriram a espada e totalmente os destruíram. E ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Versículo 12. Josué tomou todas as cidades destes reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor, né? Então aqui aquelas cidades cananeias, elas tinham que ser destruídas, né? E essa ordenança, ela não veio só de Josué, né? Ela veio desde a época de Moisés. Então Moisés deixou todas essas questões muito claras para Josué quando ele fosse conquistar a terra de Canaã. Continuando aqui, ó, no versículo 13. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outreiros, exceto Azor, a qual Josué queimou, né? Então aqui outreiro significa monte, né? Então aquelas cidades foram queimadas. Versículo 14. E todos os despojos destas cidades, e o gado e os filhos de Israel saquearam para si. Porém, todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu, né? Então as pessoas foram destruídas, porém eles ficaram com os despojos de guerra, tá? Continuando aqui, versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés, né? Então as ordenanças foram passadas para Moisés e Moisés passou para Josué. E Josué concretizou, né? Então Josué ele obedeceu toda a palavra que foi dita por Moisés, né? Toda a orientação que foi passada ali para Moisés e ali foi passada para Josué. Ele cumpriu e obedeceu. Continuando aqui, versículo 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa de todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, Araba, e toda a região montanhosa de Israel e suas planícies. Versículo 17. Desde o monte Alaque, que sobe a Seim, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Versículo 18. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Então aqui a Bíblia fala que por muito tempo Josué, né, e Israel também ficou em guerra, né, para poder conquistar aqueles territórios da terra de Canaã. Até porque aquele território ele já tinha sido tomado por outros povos, né? Então eles precisavam conquistar através da guerra, tá? Então através da guerra eles foram conquistar e isso se levou muito tempo até que eles conquistassem, né, uma parte, né, daquele território que Deus tinha dado para os israelitas. Por que eu falo uma parte? Porque eles não conquistaram na sua totalidade, né? Então foi uma profecia, uma promessa que foi cumprida parcialmente. É claro que essa promessa
ela vai ser cumprida sim. Acreditamos que no milênio todo aquele território da terra de Canaã vai ser dado sim para os judeus e a promessa de Deus vai ser cumprida na íntegra. Até então, aqui em Josué, parcialmente essa promessa tinha sido cumprida, tá? Então eles estavam em guerra tentando ali conquistar todo aquele território que Deus tinha colocado na mão deles. Continuando aqui, versículo 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas, né? Então aqui, as cidades que Israel, que Josué, né, na sua época, lutou, eles venceram, né? Todas elas, todas aquelas cidades que eles lutaram, eles venceram e tomaram. Então a única que ele fez paz, que a gente pôde observar através dos estudos, foi a cidade de Gibeão. E mesmo assim, porque foram enganados pelos gibeonitas, tá? Continuando aqui no versículo 20. Porquanto do Senhor vinha endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma dantes, fosse de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, né? Então a questão aqui da terra de Canaã não era somente uma questão de conquista territorial, né? Mas também de uma sentença e juízo de Deus para com aquele povo. É tanto que Deus faz a mesma coisa que ele fez com Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Ramsés na época? Ele endureceu porque aquela cidade, também Ramsés, ia entrar em juízo, né? Então Deus estava trazendo juízo para o Egito na época. Então ele endureceu o coração de Faraó. E aqui da mesma maneira, Deus estava trazendo juízo para aquela gente. A cota de pecado chegou ao limite perante ao Senhor, ao ponto dele trazer o que? Sentença. Então, o que a gente tem que entender em relação ao comportamento de Deus na Bíblia, né? O que a Bíblia revela? Porque muitas pessoas acham que Deus é só amor, né? E não, o Senhor, ele também é juiz. E a Bíblia fala que ele julga, né, as questões com a reta justiça dele. Então, quando se trata de justiça, né, Deus ele empenha assim também a sua ira, né? E aqui a gente está vendo exatamente isso ocorrendo com os cananeus. Deus trazendo ira para aquela gente. Por quê? Por conta do mau comportamento, por conta do pecado, por conta das blasfêmias, por conta das abominações que eles faziam, né? Então, aqui a Bíblia mostra que Deus estava trazendo juízo, até porque ele não se deixa escarnecer, né? Então, o endurecimento do coração daquela gente foi por conta também do pecado. Continuando aqui, versículo 21. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins, a região montanhosa de Hebron, de Derbe, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades, né? Então aqui a Bíblia fala de anaquins, né? Então tinha uma parte daquele território cananeu que eles eram povoados por gigantes, né? Então nem os gigantes puderam resistir também a Israel. Então aqueles territórios que eram ocupados por gigantes, a Bíblia fala que Israel conquistou. Continuando aqui, versículo 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza e em Gate e em Asdone alguns subsistiram, né? Então aqui a Bíblia mostra que na terra em que Deus tinha dado, né, aquele território que Deus tinha dado para Israel, os anaquins que ali estavam não sobreviveram. Essa parte desse território de Gaza não pertencia aos israelitas, tá? Então, naquele território de Gaza sobreviveram alguns anaquins. Continuando aqui, versículo 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu de herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra, né? Então aqui o território que foi conquistado por Josué e pelo exército israelita, aquele território foi distribuído, foi dividido entre as tribos de Israel, porque ali estava a herança, né? A terra prometida que Deus estava dando para Israel.
tá? Então aqui finalizamos a explicação do capítulo 11. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação a respeito do que foi estudado, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sanando estas dúvidas na medida do possível. E também não esqueçam de deixar o seu like. Todos vocês que estão assistindo esse estudo, né? Deixa seu like, seu comentário, para que o vídeo seja impulsionado aqui na plataforma, tá? Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo alcance cada um de nós. E para a próxima aula vai ficar o capítulo 12, tá? Então, até mais. Tchau.